Em 15 de fevereiro de 1895, as primeiras imagens cinematográficas foram exibidas em uma cafeteria na França. Os irmãos Lumière reproduziram cenas da chegada de um trem em uma estação e pessoas entrando nos vagões. No Brasil, a primeira exibição foi no Rio de Janeiro, em dezembro de 1895, em uma praça pública, com imagens de um desfile cívico. Em Salvador, o primeiro espaço de cinema foi o Teatro Politeama, em 1897. A partir daí, começa a se pensar em salas de cinemas, surgindo o Cinepax, Jandaia, Astor, Tupi, São João, Tamoio, Cine Bahia e o Cine Guarani. No momento que eu estava lá, o Balbino assinou um convênio com a construtora Norberto Odebrecht para a construção do Teatro Castro Alves. Eu fui designado para botar o primeiro ponto de luz para a construtora, botar os barracão para iniciar as obras do Teatro Castro Alves. E eu fiquei lá durante a construção do teatro. Nesse exato momento surgiu a primeira produção brasileira, baiana, e do Roberto Pires, e ele queria filmar ali junto do barracão. O secretário só cedeu o espaço se o eletricista responsável pudesse acompanhar durante a filmagem. E o eletricista responsável era eu. E aí eu fui lá, ele foi filmar umas passagens lá, e quando terminou ele me deu uma gratificação que era mais do que meu salário como funcionário do Estado. Eu disse, poxa, fazer cinema é bom. Era. Quer dizer, era lógico que naquela época o cinema tinha uma aceitação infinitamente maior, né? Porque era realmente o espetáculo das multidões, né? Quer dizer, naquela época não tinha ainda a concorrência da televisão, desse tipo de coisa, tal, porque a televisão surge só nos anos 50, realmente, e aos poucos, né? E então o cinema era a grande atração de todo mundo, né? Um dos primeiros espaços de cinema na Praça do Poeta foi o Cine São João. Em 1899, o Teatro São João transformou-se em uma sala de cinema com exibições de filmes estrangeiros. Nesta época, os frequentadores eram pessoas da alta sociedade baiana. O cinema, até a solidificação da televisão, era a grande coisa, né? Então, não tinha... Inclusive, esses cinemas que eu estou me referindo, do Piton, da Cadeia Verde, teve uma época que eles não admitiam você entrar de sandália. Não podia, não. Nem bermuda nem se fala. Quer dizer, era uma coisa que eles tinham essa coisa, é um lugar de respeito, as pessoas não podem chegar lá com a camisa aberta, nem com camiseta, nada disso. Ela tinha que é parte do tempo, porque não é possível com a cidade de um calor imenso desse. As pessoas não podiam usar, mas não permitiam nem sandália de couro. Se não fosse uma alpercata fechada, não entrava, não. Isso daqui é antigo, porque eu era jovem, né? É a mania do paletó e da gravata, que a Bahia sempre teve esse paletó e gravata. Carnaval, se botava paletó e gravata. O juiz, eu conheço um amigo meu que era juiz, meu pai era presidente do Cruz Vermelho, eu saiu préstito na rua, ele vinha de paletó e gravata na comissão de frente e tudo. E o povo de rua gostava de botar linho branco, paletó branco de linho com calça de linho. Depois que as bermudas chegaram, né? Evoluiu tudo. Mas era paletó e gravata, chapéu de palha, de Chile. Eu vi um pendurado dos bondes também de paletó, é assim.
Mas dentro do cinema? Dentro do cinema, os velhos iam de paletó, mas a juventude, camisa esporte. Eu me lembro que eu nunca botei paletó para o cinema. Não. As senhoras também? Não. É um luxo, a Bahia era um luxo. Nenhuma senhora saía na Bahia que não saísse bem vestida. Uma amiga minha do Rio de Janeiro, que faleceu, que era minha comadre, ela dizia, a Bahia, a mulher para fazer uma compra, botava uma roupa, saia chique demais. Hoje não, acabou. E o Rio não era assim, não. Então ela via a diferença de lá para cá, né? Muito grande. A baiana se trajava bem, ia para a rua bem vestida. Hoje não, acabou. Eu mesmo nunca teria bermuda, hoje eu uso bermuda direto. Camisa de alça, tudo. Não para ir ao cinema, nem para uma igreja. Tudo tem o seu lugar. Algo marcante neste cinema era uma escultura que ficava na entrada, chamada de Anjos da Fama, obra de Manuel Inácio da Costa, o mesmo artista que fez o Caboclo, que desfila todos os anos na festa do 2 de julho em Salvador. Em 1913, ocorre um incêndio no Cine São João, que reabre em 1915. Porém, em 1923, sofre outro incêndio. Nos dois incidentes, o motivo foi o mesmo: as instalações precárias do local. Decide reformar e transformar o que era o Cine São João em Secretaria de Agricultura do Estado. Hoje, funciona a sede da Confederação Baiana dos Esportes. Com o aumento crescente da demanda de pessoas em busca de espaços de cinema, surge o Cine Glória. Teve o Cine Glória, na subida da Rua Chile, o antigo prédio da Tarde, virou depois Cine Tamoio, porque passou a pertencer ao grupo do Tupi, do Tamoio. Também era do grupo de Piton. Eles eram casas confortáveis. De melhor qualidade, né? Era lá no Cine Liceu, no Cine Tamoio. Eu conheci na época que ele era Glória, passou para Tamoio. Os frequentadores desta época eram pessoas de várias classes sociais. Os proprietários das salas de exibição não tinham incentivos fiscais e sobreviviam da renda da própria bilheteria. Após 30 anos de funcionamento, o Cine Glória fecha para a reforma e reabre em 1962, com o nome de Tamoio, mais sofisticado e moderno. As sessões matinês eram lotadas e os ingressos se esgotavam até a última exibição. Os cinemas começavam 2 horas da tarde, 2 às 4, 4 às 6, 6 às 8, 8 às 10. O Cine Bahia fazia uma sessão de meia-noite, que depois não deu mais certo devido à molequeira que ia. Não eram assaltos, mas eram moleques. Assaltos não havia, né? E aquela molequeira. Eu cansei de ir com o secretário Romulo Galvão de Educação assistir os filmes de meia-noite, a gente tem que ficar embaixo. Não, em cima tem a parte de cima, a gente ficava ali embaixo, que de lá jogava muita coisa em cima, as pessoas estavam lá na frente, entendeu? Tornou-se uma... Saímos na rua tranquilo, sem assalto, sem nada. Os horários eram esses de cinema. Agora havia uma matinê de 10 horas da manhã no Guarani, para criança, entendeu? Era uma matinê que sempre havia dia de domingo. Segundo dados do IBGE, Salvador começa a aumentar sua população entre os anos de 1960 a 1991. O centro da cidade se torna área de grande comércio. A procura pelos espaços de cinema também aumenta. Em 1968, surge no final da Rua Chile e no início da Carlos Gomes, em frente à mão do poeta, o Cine Bahia, construído pelos arquitetos Pasqualino Romano Magnavita e Antônio Piton. Um outro cinema muito interessante e que teve também uma história muito significativa foi o Cine Bahia. Tinha todo o requinte e modernismo da década de 60. Eu fui... É engraçado que esse filme, a história é longa, né? Mas eu, nessa época, estava no Rio de Janeiro. Mais ou menos em 90. Aí uma amiga minha me convidou para assistir um filme, para participar de um filme, assistir esse filme. Eu fui participar desse filme. Uns 6 meses depois, eu passando aqui em Salvador, aí eu passando no Cine Bahia, aqui na Carlos Gomes, eu estou vendo lá a marca, eu digo, porra, participei desse filme. Aí eu queria assistir. Quando eu botei a mão no bolso, não tinha 1 centavo. Eu digo, cara, quero assistir esse filme. Aí falei com o porteiro lá, que eu queria participar, que eu queria assistir o filme, que eu tinha participado. O cara não acreditou em mim. Aí chamou o subgerente, o gerente, ele falou, rapaz, eu quero assistir esse filme, que eu vou viajar amanhã e eu estou querendo assistir esse filme. Eu participei desse filme. Aí o cara, de muita insistência, o cara chegou, conseguiu deixar entrar. Aí foi legal, assisti.
O Cine Bahia possuía 2 andares, 633 lugares, 2 salas de espera e com uma inovação, uma sala especial para fumantes. Eu me lembro, ele levou um bocado de tempo. Inclusive tinha até uns requintes lá, tinha uma área para fumante, tinha até uma coisa ainda mais requintada, tinha um outro negócio que você podia ver um filme tomando uísque. Eu não vejo qual é a necessidade disso, né? O fumante vai lá, que na época não havia nenhuma proibição e o fumante tinha um lugar reservado. Devia viver ali uma fumaça total, né? Um lugar cercado de vidro. Você botar 15 fumantes ali, você vai ver um filme todo nublado, né? Mas havia essas coisas, então o Cine Bahia teve isso. Para fazer companhia à estátua do poeta Castro Alves, nasce em 1916 o Teatro Cursal. Já em 1919, passou a ser um espaço de cinema, mas com o mesmo nome. Porém, em 1920, os jornais Amanhã e o Diário de Notícias promoveram uma campanha para modificar o nome do cinema. O motivo era por não saberem o significado da palavra Cursal. Nasce então o Cine Guarani, com 748 poltronas, 93 galerias e 33 camarotes. E o Guarani, sim, era muito bonito, porque era todo acolchoado. Tocava-se a entrada do Guarani, antes de começar, aquela entrada principal da ópera Guarani de Carlos Gomes, dava aquele tchan de entrada antes de começar o filme, né? Havia jornal, depois havia o trailer, depois havia o filme. Mas logo em 1923, com uma forte influência da Europa, modifica-se a estrutura desse local, ficando apenas com um único nível reto. O Guarani era um cinema grande, entendeu? Quadrado, grande. Tinha o índio, a cabeça dos índios, toda decorando. Em 1981, o Guarani muda de nome novamente. Dessa vez, passa a se chamar Cine Glauber Rocha, em homenagem a este grande cineasta baiano que morreu no mesmo ano. Era o Cinema Guarani, que foi transferido para Glauber Rocha, no momento do falecimento de Glauber, Antônio Carlos Magalhães transferiu o nome do Cinema Guarani para Glauber. Esse foi um cinema de tradição, foi o cinema que lançou o primeiro filme baiano, Redenção. Quando diz aqui, o cinema baiano tem 50 anos, porque você conta 50 anos do momento do lançamento do primeiro longa, que foi no dia 6 de março de 1959, no Cinema Guarani. O cinema mais importante, sem dúvida nenhuma, foi o Guarani, depois passou a se chamar Glauber Rocha, né, que era Cine Teatro Guarani. Então, veja bem, inicialmente, inclusive tinha esse nome, era em homenagem a Carlos Gomes. Tanto é que, de frente, né, entra a rua Carlos Gomes, certo? Bom, depois da morte do Glauber, então, colocado o nome de Glauber Rocha nele. E esse cinema, só ele tem uma história fantástica. Foi realmente um acontecimento fantástico, né? Naquela época, o cinema era cine-teatro, né? Então tinha aquela feitura mais de teatro mesmo. Mas já tinha os trabalhos de Caribé, porque ele teve várias fases de domínio do cinema, né? Então, nessa fase brilhante inicial assim, ele estava com Francisco Piton, né? Agora, depois, já nos anos 70, esse cinema
ele caiu na mão de uma multinacional. Bom, aí para finalizar, hoje, lógico, o cinema sofreu uma grande reforma, né? Chama-se Glauber Rocha, e então são várias salas, né? E então é o cinema mais importante ali do centro da cidade. Hoje, o antigo Cine Glauber Rocha pertence ao Banco Itaú e leva o nome de Espaço Unibanco de Cinema. O Glauber Rocha quer dizer, ele foi um resultado de uma briga enorme nossa, né? Já havia sido feita uma reforma. Aí depois com o tempo conseguiu trazer o Unibanco. O Unibanco foi que fez aquilo, né? O Unibanco depois vendeu ao Itaú. Quer dizer, vendeu, acho que eles todos continuam banqueiros, agora minoritário. Então o Unibanco desapareceu, né, do nome do... Mas ele foi feito e é bancado pelo banco até hoje, né, porque ele não é rentável. Aqueles 5 cinemas que tem ali, 5 salas muito boas, com um prédio que tem elevador, tem não sei quantas pessoas, ali você tem que ter uma segurança. E não tem lugar para quem chegar de carro, não existe. Tem um lugar ali que supostamente seria para lá, mas que ninguém obedece. Eu não sei como é que está sobrevivendo, mas não é lucrativo. Com o crescente aumento da violência no centro de Salvador, a partir do ano 2000, os cinemas de rua começam a sofrer com a evasão de público. Sem lucro de bilheteria, o Cine Tamoio, o Cine Guarani e o Cine Bahia fecham as portas. Também uma igreja dessa aí comprou e aproveitando agora, comprando tudo que é prédio grande, e até os mercados acabam para colocar a igreja, né? E a Bahia vai perdendo muito essa tradição. O cinema deixou de dar lucro, porque começaram a passar filmes na televisão. Depois vieram os videocassetes. Todo mundo começou a comprar o videocassete. O filme vinha fazer o videocassete. E eu hoje fui no cinema depois de mais de 5 ou 6 anos que eu ia no cinema. Eu fui hoje para ver o Michael Jackson. Mas ninguém tem mais tempo. Bom, tem as pessoas que têm tempo. Agora fiz cinema lá na Barra, cinema no Salvador, tudo longe, né? Então assim, difícil, a vida vai se tornando mais difícil. Aqui no centro os cinemas eram melhores. Além da violência, do advento das novas tecnologias como videocassete, depois o DVD, e os cinemas dentro do shopping center, com mais conforto e segurança, fazem com que os amantes da sétima arte deixem de frequentar os cinemas do centro da cidade. O cinema de rua é o mesmo fenômeno do comércio de rua, né? É a mesma coisa. Se tudo vai para o shopping, o cinema é um comércio também, né? E a razão é só essa, porque... E depois tem aquela coisa também. Hoje as pessoas se viciaram a só ir no lugar que tem estacionamento. E o cinema aqui é caro. É muito caro o cinema para o padrão de geral, né? Fim de semana aí uma passagem, um ingresso chamado inteira custa R$22. Quer dizer, 2 pessoas são 44. É dinheiro, quer dizer, não é dinheiro para o pessoal da justiça, etc., que ganham mundos e fundos, né? E não vão ao cinema. Agora, para a população ganha pessimamente. O cinema passou a ser um produto de luxo. Por isso que fica bem no shopping, né? Porque no shopping a frequência do shopping é de gente mais abonada, né? Tem grande cinema aqui na Bahia, hoje está virando supermercado, está virando igreja. Isso eu acho que é um abandono, é um esquecimento pelo negócio chamado a sétima arte. Antigamente todo mundo ia ao cinema, era o que você tinha. Televisão não existia, a televisão veio depois, entendeu? A gente começou a fazer cinema, a eletricidade não estava meio carente aqui.
Entendeu? A luz desligava às 10 horas da noite em vários lugares. Dava 10 horas, não tinha mais luz. Quer dizer, a Bahia era meio complicada naquela época. Depois que foi crescendo mesmo, e o que é hoje é um potencial, né? Nós estamos na 4ª capital do país, né? Então, O comércio da capital baiana, aos poucos, migra para as avenidas Antônio Carlos Magalhães e Tancredo Neves. Os moradores também se mudam para condomínios e prédios da região da Pituba. Começa então a decadência dos cinemas de rua. Um dos primeiros a fechar as portas foi o Cine Bahia, em 1997. Hoje funciona uma igreja evangélica. O Cine Tamoio, para resistir à crise, chegou a cobrar R$ 2,50 por ingresso. Mesmo assim, não teve público e fechou em 2003. O local hoje pertence à distribuidora de filmes Orientes. A Bahia, essa coisa do shopping, você está aqui na Pituba, quantos shoppings tem aqui? Aqui no Itaigara tem não sei quantos, o Iguatemi, o Salvador, e toda hora aparece, tem mini shoppings aí que não é ladrão acaba. Então, as pessoas, o costume mudou. Quem é que vai para o centro fazer compra? São as pessoas que vai comprar outro tipo de coisa, né? Mas as coisas mudaram, quer dizer, o cinema também, quer dizer, acabou. Se você for hoje ali no centro, a partir de 8 horas, aquilo está meio deserto, né? A cidade ficou... É uma das cidades mais violentas do país, é Salvador hoje. Eu posso dizer isso porque no meu tempo de estudante aqui, a gente às vezes fazia umas farras, umas coisas, e o ônibus ia embora, não tinha dinheiro para quê? Dinheiro para pegar táxi, nem pensar. A gente ficava zanzando e dormia às vezes em cadeira de engraxate. Nunca se imaginou que pudesse haver alguém que viesse perturbar ou nada. Ou vinha para casa quando quem morava mais perto, até em Brotas mesmo, a pé. Passava, caminhava, subindo e descendo ladeira. Ninguém pensava nessas coisas, não. Não existia esse medo. Mas hoje não é uma questão de medo. Hoje está difícil. O Cine Glauber Rocha fechou em 1998. Depois foi vendido para o Banco Itaú e atualmente se chama Espaço Unibanco de Cinema, sendo reaberto em 2008, com 4 salas de exibição, livraria, restaurante, lanchonete e estacionamento, modificando o formato do cinema de rua, que antes era somente uma tela, poltronas e uma única sala. O Glauber é uma espécie de shopping. Você tem um lugar tipo restaurante, tem livraria e tinha outras coisas lá, era para ter. Tem um restaurante, eu nunca fui nesse restaurante, mas eu soube que fica lá em cima, né? Porque lá no centro ainda não tem uma segurança total para ir para cinema, principalmente a Praça Castro Alto está sem segurança. Vai aquele cinema Glauber só se for de carro, porque se for a pé, depender de um táxi, na hora de sair está sujeito a ser assaltado. Não, as salas de cinema de antes eram enormes, entendeu? É um estilo antigo, as cadeiras de madeira, que arriava, sentava, levantava, deu cadeira de auditório de colégio, como de auditório de ICEA. E hoje os cinemas são altamente luxuosos, cadeiras alcochoadas, são menores. Eu ainda não fui conhecer o Glauber Rocha, não conheço nenhum deles. São 4 cinemas aí, não? 4 ou 5, eu não sei, não fui. E por sua vez, também, com o passar dos anos, quer dizer, o cinema foi ficando mais complicado. Porque aí começaram a surgir coisas que naquela época não tinha tanto. Por exemplo, a questão da violência, esse tipo de coisa e tal. Eu me recordo o seguinte, a última vez que eu fui, antes de fechar para a reforma, né? A última vez que eu fui justamente ali no Cine Guarani Glauber Rocha, foi numa sessão de fim de tarde.
Naquela época ainda era fácil estacionar o carro por ali. Então eu estacionei o carro quase de frente do cinema. Mas, rapaz, eu não consegui ver o filme direito porque aí comecei a me lembrar, quer dizer, que quando eu saísse do cinema já estaria escuro. E que eu tinha o perigo de chegar lá e não encontrar mais o carro, né? Porque já estava entrando esse processo, essa paranoia, essa coisa da violência aqui, né? Sobretudo no centro da cidade. Agora, o que eu acho terrível são os cinemas de shopping, né? Porque não é por acaso, quer dizer, que no cinema de shopping, quer dizer, a pessoa vai lá, em primeiro lugar, tem que comprar, né, como é que chama? A pipoca, aquela coisa tal. Quer dizer, o que dá, o principal lucro do cinema parece mais que é a pipoca, o refrigerante, esse tipo de coisa. E cria aquele ambiente. Eu nunca esqueço o seguinte, uma vez, rapaz, foi a primeira e única vez que o Festival de Brasília resolveu fazer num shopping center. Foi um fracasso completo. Não tem, porque o shopping é um ambiente de consumismo, tal, não tem nada a ver com arte. Quer dizer, você hoje, em relação ao passado, já perdeu muito aquele clima que tinha o cinema. Porque o negócio fantástico do cinema, em termos de exibição, é que você vai para um ambiente coletivo, mas lá você se isola, quer dizer, porque toda a sua atenção, sua coisa está voltada para o que se passa na tela. Então, isso aqui era, hoje nem tanto, mas que era no passado o grande mistério, a grande coisa do cinema. Quer dizer, esse coletivo que se individualizava, né? E que dava, portanto, margem a que cada um, né, assumisse o filme de todas as maneiras, quer dizer, a sua linguagem pessoal. Era uma magia muito gostosa, velho, quando a gente ia para o cinema nos anos 70, porque você chegava num cinema desse, entendeu? E você vê mesmo, os cinemas de hoje em dia, você chega no shopping, entra naquela salinha apertada, muita gente está no shopping e nem sabe que tem cinema ali, né? Então não tem, acabou esse negócio de você, eu vou ao cinema. E chega no cinema de rua e vê aquela coisa toda, aquela magia gostosa que todo mundo entrava e tudo, entendeu? Eu sinto muita falta disso. Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste. Estar tanto tempo longe de você. Se chegue tristeza, se sente comigo aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar de tristeza, tristeza de amar. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem.
Fiz morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz.